Shalom, shalom, boa tarde. 23 de TV, 5.785 a contar da criação. 23 de janeiro de 2025, no calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá trazendo a Parashá da semana. Seus ensinamentos, os estudos para o conhecimento, a sabedoria, o entendimento. Para que nós possamos aí dia a dia, cada vez mais, conhecermos a Deus e estarmos ligados à vontade divina no nosso dia a dia. Estamos no quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat. Então, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é Erev Shabat, ou seja, é véspera de Shabat. Então vamos aí nos conectarmos, com o estudo, bem como com a nossa Parashá, preparando o nosso ser no sentido de estarmos conectados com a vontade divina. Nós estamos no segundo livro, dos 5 livros da Torá, né? Completamos Bereshit, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nהיה bidvaro. Completamos o livro de Bereshit e iniciamos aí o segundo livro, né, dos estudos de Torá, o livro de Shemot, o livro de Êxodo, né? E estamos hoje na segunda aliá do nosso dia a dia aí, né? Apareceu um mosquito aqui, que brincadeira. Tive que usar o hide. Misericórdia. Ao vivo e a coisa acontece de tudo, gente. Né? Baruch Hashem. E hoje, né, nós vamos estar focados dentro do aspecto sobre a psicologia das pragas. Então vamos procurar entender a psicologia das pragas dentro da realidade, né, nossa do dia a dia. Lembrando de uma realidade, que a questão de Moshe, Aharão e o povo judeu no Egito, na realidade trata-se de uma luta entre luz e trevas, que é a nossa luta diária. Por isso que nós encontramos normalmente os nossos sábios, o nosso Rebbe Menachem Mendel, falando sobre o faraó interior, o Moshe interior, falando sobre a questão da perversidade do Egito, falando da santidade de Aharão, certo? Então, é nesses aspectos que nós vamos encontrando, falando sobre o nosso Egito interior e o nosso Beit Hamikdash, o nosso templo interior. Então é luz à direita, trevas à esquerda, entendeu? Então essa que é a realidade do dia a dia. E você pode ver que as duas forças se opõem, né? Não tem meio campo, né? É aquela mesma questão. Deus criou 2 gêneros, macho e fêmea, homem e mulher, né? O que passa disso é lorota dos seres humanos aí que se desviaram da concepção divina e começam a inventar 1001 coisas. Então é sempre assim, é luz e trevas, o bem e o mal, para que realmente no final, né, quando nós estamos aí, né, para a revelação do justo Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, né, para colocar fim plenamente no mal. Então nos dias de Mashiach, a redenção final, o mal será totalmente extirpado da face da terra. Não haverá nenhuma centelha, nenhuma migalha de algo ruim, de algo mal. E o bem prevalece para sempre. O mal tem data de validade, nós não podemos esquecer isso, ok? Então, nós não podemos esquecer que nós estamos realmente nessa guerra entre as forças do bem e as forças do mal. No próximo shiur, que nós vamos ter, sábado, no sagrado dia do Shabat, né, nós vamos trazer para os amados também
porque os egípcios mereceram de fato as pragas. Então, como introdução, né, os nossos mestres dizem assim: todos os castigos de Deus são justos. Ao mesmo tempo, nós precisamos compreender que castigos não são literalmente dentro desse aspecto, mas nós podemos colocar provas e testes, certo? Para que realmente nós possamos nos tornar pessoas melhores. Então, todos os castigos de Deus são justos. Ele castigou o povo egípcio com as 10 pragas, por terem sido extremamente cruéis. Cada uma das pragas tinha um motivo que correspondia a cada um dos tratamentos que os egípcios deram ao povo judeu. Então, no próximo Shabat, né, no próximo Shiur, nós vamos estar falando exatamente nesse aspecto. Por que que os egípcios mereceram as pragas? No caso egípcio, né, aqui literalmente todos os castigos que foram impetrados a eles realmente foram castigos justos. Por quê? Porque eles agiram de forma extremamente cruéis. Entendeu? É só você ter uma base que as forças do mal, elas agem de formas cruéis ou extremamente cruéis. Então, essa é a questão realmente das trevas, entendeu? Ou eles agem de forma cruel ou extremamente cruel. E aqui no caso do Egito, eles agiram extremamente cruéis. Para você ter uma noção de extremamente cruel, é só você lembrar o que o grupo terrorista Hamas fez no dia 7 de outubro de 2023, lá em Israel, na parte sul de Israel. É só você lembrar disso daí, o que é ser extremamente cruel. Assim como também você pode visualizar, no domingo passado, no primeiro dia da semana passada, quando foram libertas aquelas 3 jovens, né? Você observou ali que a tal chamada população palestina, na sua grande parte, estavam ali, entre aspas, como que atacando o veículo em que as 3 sequestradas estavam prestes a serem devolvidas. Então eles subiram em cima das viaturas da Cruz Vermelha, né? E vai saber lá o que eles xingaram essas três moças ali naquele momento, entendeu? Então dá para perceber o ódio gratuito que aquelas pessoas têm, né? O povo chamado palestino, infelizmente, uma boa parte tem um ódio erradicado neles, devido à sua formação desde a infância. A educação palestina não é baseado em aprender história, geografia, a língua deles, a matemática, as ciências, etc, etc. O currículo único é ódio aos judeus. E eles crescem dessa forma aí. E depois que a árvore cresce torta, não tem mais como endireitar. Não tem mais como endireitar. Esta é a questão do mal. Então, quando as pessoas se entregam de forma extremamente cruel, né, voluntariamente ao mal, o mal monta a cavalo e faz das suas... faz dos seus... os seus que estão a seu serviço, fazem deles realmente mulas sem cabeça, né? Então não tem como escapar dessa realidade aí, né? Porque as pessoas não querem mudar, porque depois de uma certa altura, né, todos entendem muito bem qual é o seu braço direito, qual é o seu braço esquerdo, o que é o bem e o que é o mal. Continuam extremamente cruéis, vai colher o fruto do seu trabalho, ok? Então, né, no próximo shiur, no sagrado dia do Shabat, vamos estar trazendo para vocês, né, porque que os egípcios mereceram de fato as pragas. Aquela questão, né, uma pessoa é extremamente cruel e aí de repente, entre aspas, né, cai um trovão na cabeça dele, aí depois fica aí, né, falando, mas por que foi acontecer isso comigo, né? Coitadinho, né? Se faz de coitadinho, se faz de mimimi, mas é a colheita, não tem como escapar da colheita, ok?
cada um tem o seu livre arbítrio, sua livre escolha, mas não escapa da sua colheita, ok? Nós estamos na Parashá Vayera, que é a segunda do livro de Shemot, né, e a 14ª no ciclo 5785. Estamos nos capítulos 6, a partir do verso 2 até o 9, verso 35. Né? Temos 121 versículos para estudar essa semana, e ao chegarmos no fim da semana, nós teremos 1779 versículos estudados nesse novo ciclo aqui, ok? O salmo da semana da Parashá é o salmo 46, e a porção dos profetas é Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 25, e vai até o capítulo 29, verso 21. Vairá significa ele apareceu, ou ele aparecerá, ou eu me revelei, né? Que nós vimos aí no começo, ok? Uma palavra antes de entrarmos na psicologia das pragas, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel, nos fala como falar com Faraó. Deus disse a Moshe: vê que te coloquei como justiceiro para o Faraó, né? Ou seja, vê que te coloquei justiceiro sobre o Faraó. O Paró, né? O Faraó, o Paró. Eu te coloquei como senhor sobre o Paró, o Faraó. Ou seja, Deus estava dizendo a Moshe que a posição que ele estava ocupando como emissário de Hashem, como emissário do Todo-Poderoso, ele estava acima do Faraó. O Faraó estava abaixo dele. Você é um emissário de Hashem. Você é uma emissária de Hashem para divulgar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Também para divulgar as 7 leis de Noah, divulgar a vontade divina. Ser luz para dissipar as trevas e, ombro a ombro com o povo judeu, irmos transformando este mundo para ser a moradia de Hashem. Não tem autoridade maior que a sua. E as autoridades que estão aí, né, vigentes, é aquilo que Deus disse para ele, né? Te coloquei como justiceiro ou senhor sobre o Faraó, né? Isso significa que você está acima dele, então é para você usar de autoridade, porém com devido respeito ao cargo que ele ocupa, ok? Então, o respeito não significa você abaixar a cabeça e fazer aquilo que é contrário à vontade de Hashem, aquilo que é revelado pela sua palavra. Você precisa permanecer senhor sobre o Faraó, seja quem for, né? Lembrando que o Faraó era o careca do Egito, né? Então, seja qual for o careca por aí afora vai, né? Que esteja ocupando qualquer cargo e quer te obrigar a fazer aquilo que é contrário à palavra divina, entre elas o aborto, né? Invadir propriedade privada, né? Você não poder falar a verdade, você tem que calar a boca para não falar a verdade, ou você fala mentira. Aí se você falar mentira, tá joinha com o sistema, aí você pode falar mentira, pode fabricar fake news e companhia limitada, só não pode falar a verdade. Você tem que ser senhor sobre os faraós da vida, tanto o seu faraó interior como os faraós ou os filhos do faraó que estão por aí nos 4 cantos da terra, entendeu? Então a finalidade das palavras respeitosas, mas enérgicas, dirigidas ao faraó, era desarticular as forças do mal no momento de sua maior intensidade. Ou seja, o momento que Moshe e Aharão estavam vivendo ali de se apresentar perante o faraó, vejam bem que era um momento de maior intensidade da força do mal. E é por isso que numa tradução traz como justiceiro e em outras traz como senhor sobre o faraó. Por que justiceiro? Porque através das mãos de Moshe e Aharão as 10 pragas viriam sobre o Egito. Por que senhor sobre o faraó? Porque o faraó não tinha poderes sobre eles. Eles estavam acima do faraó. Então é essa mesma questão para nós nos dias atuais. Nós precisamos estar acima
com a autoridade divina do nosso faraó interior, do nosso Egito interior e do faraó e do Egito que está aí fora. Ah, mas todo mundo faz, eu vou fazer também. Essa é uma questão de fazer a vontade do faraó. Ah, mas porque todo mundo xinga, eu também xingo. Todo mundo xinga, por que eu não vou xingar? Está entendendo as questões? Ah, mas espera aí, corrupção hoje alastrou de tal forma que todo mundo está fazendo corrupção. E não está. Porque se todo mundo estivesse fazendo corrupção, o mundo já estaria um caos absoluto. E ó, puf, virava vapor, virava nada no espaço, só o eterno continuaria existindo. Né? Mas, normalmente, as pessoas gostam de generalizar. Todo mundo está corrupto, eu também você. Todo mundo virou campeão de pular cerca, né? Seja ele ou ela, são verdadeiros campeões de pular cerca. Adultério, sexos proibidos e companhia limitada. Viraram campeão de pular cerca, né? Ou viraram campeão de pular obstáculos. Né? Então agora eu também vou pular obstáculo. Eu vou pular cerca também, todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer? Não tem aquele outro ditado que diz assim, a terra um dia vai comer esse corpo? Então enquanto eu estiver vivo, que o diabo carregue. Vou fazer e pintar e bordar o 7, entendeu? Então isso são os faraós, os egípcios, tanto interior como exterior. Então cuidado com as expressões. Do mesmo modo, em nossa vida, há momentos em que nossos faraós interiores, ou seja, nossos instintos animalescos, parecem nos dominar. Nesses momentos, a melhor maneira de superar os instintos é canalizar para o nosso Moshe interno. O nosso Moshe interno está à nossa direita. O nosso faraó mau, extremamente cruel, está à nossa esquerda. A alma animalesca, à direita, a nossa alma divina. Certo? E nos enfurecer contra eles, insultá-los e humilhá-los. Né? Ou seja, o que está dizendo para nós? Ô alma animalesca, você é um jumento. Você não é nada. Eu tenho autoridade divina. Você não vai mandar em mim. Eu não vou fazer a tua vontade. Pronto. Eu vou fazer a vontade divina. Então, sabe aquela questão, boa educação com quem é bem educado e não sendo bem educado com quem não é bem educado. A porta é a serventia da casa. Ou você quer ir para o mesmo abismo que aqueles que estão seguindo o mal vão? Você escolhe. O mesmo vale para a nossa missão de nos opormos à negatividade do mundo em geral. É importante nós observarmos isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel diz. A negatividade do mundo em geral. Você ouve uma notícia negativa. Qual que é o comentário das pessoas? Todos comentários negativos. Você não pode cair nessa cilada do mal. Você não pode cair na negatividade do mundo geral. Você tem que se opor a ela. Se opor a ela. Então, vem uma notícia negativa aí, as pessoas se inflamam e comentam barbaridade. Você tem que entrar com antídoto. Pera aí, gente, calma. Vocês já pensaram se essa negatividade não existir? Você já pensou se nós nos opormos a essa negatividade e fazermos o que é o contrário do que ela está fazendo? Ou seja, por exemplo, as pessoas, né, como lá no caso de Sodoma e Gomorra, as pessoas não estão ajudando o pobre e o necessitado. Vamos ajudar o pobre e o necessitado? Vamos fazer aí a vaquinha a Tzedaká da justiça, a vaquinha da justiça e companhia limitada. Vamos nos unir. Unidos somos mais fortes. Vamos ajudar, vamos repartir, vamos contribuir. Então você se opõe à negatividade. É a mesma coisa pessoas que falam palavras negativas constantemente, falam palavrões constantemente. Você precisa entrar com o antídoto. Qual que é o antídoto?
uma boa palavra, uma boa dicção de palavras positivas. Aí você pode até escutar: ah, você é um tonto de acreditar nisso, você parece bobo, você não está vendo aí que a coisa não vai, não tem jeito. Tem sim. Como que tem jeito? Tem um Deus que está acima de tudo e de todos, que o único Deus que criou céus e terra, criou todas as coisas existentes, Ele criou você e eu, e Ele é bom. E Ele quer o melhor para você e quer o melhor para mim. A Ele devemos agradecimento, gratidão. Você começa a quebrar todas as forças do mal. Você começa a quebrar todas as forças das trevas. Entendeu? Você tem que ser o antídoto contra toda e qualquer negatividade que está por aí. Então isso vale para a nossa missão do dia a dia. Então é claro que sempre devemos transmitir a mensagem de Deus de forma agradável e pacífica, assim como Ele ordenou a Moshe dirigir-se respeitosamente ao faraó. Contudo, devemos enfrentar os nossos faraós, internos e externos, com força e sem medo. Sem medo. Medo é a ausência de confiança em Hashem. Medo é a ausência de confiança em Deus. Contudo, se nos mantivermos fiéis à mensagem divina, poderemos romper o poder da escuridão e ajudar a trazer ao mundo a luz redentora de Deus. Olha que desafio. Eu sempre costumo dizer assim: você gosta de aventuras? Você gosta de adrenalina correndo firme e forte nas suas veias, etc e tal? Seja um monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. É emoção sobre emoção. É pega sobre pega. Não tem o que ver. A coisa é séria, né? E nós somos desafiados a princípio, somos desafiados contra o nosso próprio ego, o nosso eu. E não tem adrenalina melhor do que você dizer ao seu eu, ao seu ego: não. Maravilha. O sangue ferve. Entendeu? É assim. E por aí afora vai. Ok? Antes de entrarmos na psicologia das pragas, nós queremos aqui, né? Hoje nós temos uma lista grande de aniversariantes, né? Se por acaso alguém, melhor dizendo, alguém que está presente na nossa live aí estiver fazendo aniversário hoje, já dá se manifeste, né? Para nós podermos mencionar aqui. Então, os seguintes aniversariantes do dia de hoje são: primeiramente, nós queremos colocar aqui o Miguel Felipe Coleta da Silva, né? Ele é filho do nosso emissário Emerson e da sua esposa Débora, né? E o Miguel está fazendo hoje 11 anos, né? Então, ao Miguel, o Mazal Tov, muitas bênçãos para você, Miguel, que você cresça realmente em graça, em estatura, em vigor, saúde e sabedoria, no temor a Hashem. Que você seja próspero e que você seja vencedor no seu dia a dia aí. E continue estudando com o papai, hein? Continue estudando com o papai aí, que o futuro é certo, maravilhoso, ok? Então, ao Miguel Felipe Coleta da Silva, né? Filho do nosso querido emissário Emerson e a esposa Débora, o nosso Mazal Tov. Temos também aí o nosso querido Ângelo Roberto Pascal Andrade, lá de Paraguaçu Paulista, né? Inclusive ele está ao vivo e a cores aí no nosso shiur aí, né? Então, o Roberto, né? Ângelo Roberto Pascal Andrade, né? Mazal Tov para você, que as suas vitórias cheguem rapidamente, que as suas preces sejam respondidas e seja um grande vencedor aí na jornada monoteísta com orientação rabínica, ok? Baruch Hashem. Temos aí também a Carla Christian, né? Ela é de Irecê, Bahia, né? A Carla Christian, fica aqui o nosso Mazal Tov com todas as bênçãos de Hashem.
Temos a Tereza Jacinto de Ribeirão Preto, né, que está aí acompanhando a Tarde com a Torá já há vários anos também, né? Então fica aqui o nosso Mazal Tov, a Tereza Jacinto. Temos também o Amarildo Prado, aqui de Lençóis Paulista, nossa região de Bauru, né? Então Amarildo Prado, o nosso Mazal Tov, que o Eterno complete a obra aí na sua vida, família, e venha ser um vencedor. Temos também a Maria Inês Chaves, de Santos, litoral paulista, né? Fica aqui o nosso Mazal Tov. E temos também o Márcio Roberto de Campos, aqui de Pirajuí, né? O Márcio Roberto de Campos, que foi um bom tempo aí instrutor de autoescola lá na escola do nosso cunhado, né? O Serginho, em memória, né? E da nossa irmã lá, a Maria Cristina Marmol, né? Então, foi vários anos ali um instrutor de autoescola. Então, ao Márcio Roberto de Campos também fica aqui o nosso Mazal Tov. Aos nossos aniversariantes, todas as boas sortes e bênçãos da parte de Hashem para as suas vidas, juntamente com seus familiares, com muito shalom, muita prosperidade, que não falte o sustento, né? E que sejam guardados, protegidos, né, como a retina dos olhos do Altíssimo. Baruch Hashem. As pragas, né, na nossa Parashá Vayera, nós temos as 7 primeiras pragas, ok? E as outras 3 pragas, elas estão na próxima Parashá que nós vamos ter a semana que vem, que é a Parashá Bo, né? Vem, né? Que significa vem. Então, hoje nós temos aí as 7 primeiras pragas, no capítulo 7, verso 14 de Shemot, Êxodo, e vai até o capítulo 9 e o verso 35, ok? Então, as 10 pragas, as 10 famosas pragas do Egito, que são registradas aqui no livro de Shemot, né, lidas durante, né, a nossa Parashá desta semana e as outras 3 na Parashá da semana que vem, a Parashá Bo. Não devem ser vistas, né, ou contempladas meramente como um conjunto de ocorrências sobrenaturais que assolaram o Império Egípcio há mais de 3.300 anos. A Torá é um projeto para a vida, um manual para o desenvolvimento da raça humana. Não apenas um registro de histórias antigas. Os episódios descritos aqui na Torá representam histórias eternas, espirituais, ocorrendo continuamente no coração de todo homem. Por isso que a Torá, ela não é da moda. Porque se ela fosse da moda, ela seria apenas para aquela época. A Torá, ela está acima do tempo, do espaço e da moda, ok? Ou seja, a Torá, ela sempre é atual, viva e eficaz. E é por isso que a história das 10 pragas, ela está realmente presente na vida do ser humano, no seu dia a dia, ok? Como então devemos aplicar a remota história das 10 pragas à nossa vida pessoal? É agora que nós vamos entrar no Ó do Borogodó. Nem sei o que significa isso, mas é uma expressão que falam tanto, né? Se significar alguma coisa negativa, desculpa, gente. Né? Foi no ímpeto aí. Ok? Mas nós vamos entrar agora realmente na anatomia, né, da alma, do nosso dia a dia. É onde pega para capar, como diz o outro, que é realmente onde nós vamos ser acochados, né? O puxão de orelha vai ser forte, né? Quem não gosta de puxão de orelha? É todo aquele que está agindo de forma cruel do lado esquerdo, né? Não gosta de ser chamado a atenção, não gosta de ouvir verdades, né? Não gosta de ser contrariados, e aí fica cheio de mimimi e fica chorando, choramingando, por aí afora vai, né? Então, mais uma vez, é o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica que faz o nosso sangue ferver no bom sentido, né?
são as nossas emoções sempre vibrantes, trazendo para nós a mensagem que nós estamos vivos e muito bem vivos, ok? Então, a anatomia da alma, na introdução das 10 pragas, a Kabbalah ensina que toda a alma humana é formada por 10 tijolos, 10 características que formam sua personalidade interior. As primeiras 3 formam a identidade inconsciente da alma e seus poderes cognitivos. As 7 finais constituem a parte emocional da alma. Essas 10 características, também conhecidas como as 10 sefirot, 10 luzes ou 10 pontos de energia, são mostradas na Kabbalah da seguinte maneira. São no nome hebraico Keter, Hormah, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Keter é a questão superconsciente, né, que aconteceu com a morte dos primogênitos. Hormah é a concepção, a praga de Binah, inteligência, gafanhotos. Hesed, amor, é a praga do granizo. Gevurah, rejeição, que é a praga dos furúnculos. Tiferet, compaixão, a praga da epidemia. Netzar, ambição, as feras selvagens, né? Hod, submissão, os piolhos. Yesod, conexão, sapos. E Malchut, confiança, que foi a praga do sangue, né? Cada um de nós recebeu uma opção na vida. Podemos refinar e melhorar esses 10 atributos para que eles expressem nossa luz divina interior. Ou podemos perverter e corrompê-los, usando-os de maneiras imorais e doentias. Ou seja, tudo aquilo que é contrário às 10 sefirot, que nós vimos aqui em hebraico, traduzindo para o português seria coroa, concepção, inteligência, amor, rejeição para aquilo que é mal, né? Compaixão, ambição no bom sentido, de forma positiva, submissão também de forma positiva, conexão e confiança. Contrário a isso, é tudo negatividade. Nós vamos ver a relação que tem com as 10 pragas. Então o Antigo Egito, com seu programa demoníaco de eliminar sistematicamente um povo inteiro, os judeus, os hebreus na questão, da face da terra, preferiram embarcar no segundo caminho. A nação egípcia original perverteu todos os 10 atributos de sua alma. Ou seja, todo ser humano recebe os atributos da sua alma, os bons atributos. Por quê? Porque todo ser humano tem uma centelha divina. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança do divino, de Deus. Então, todos têm a livre escolha. E colhe o que planta. A energia negativa engendrada pela perversão de tantos espíritos humanos retornaram ao Egito na forma das 10 pragas que assolaram o país. Em nossas vidas pessoais, o Egito reflete um estado de disfunção psicológica, na qual um ou muitos atributos da alma tornam-se distorcidos ou defeituosos, ou até os dois, ou até mais ainda, atrapalhando a capacidade humana de ser verdadeiro, concretização e realizações. Isto é indicado no nome hebraico para o Egito. O nome hebraico para o Egito é Mitzrayim, que pode ser traduzido como inibições ou restrições. Quando deixamos de enfrentar os próprios demônios, nossos atributos pervertidos podem voltar-se para nós, também na forma de pragas psicológicas, né? Então, quando deixamos de enfrentar os próprios demônios, ou seja, a má inclinação que leva às perversões da vida a agir de formas cruéis, elas podem retornar para você de uma forma de pragas psicológicas, ok? Nós vamos ver elas, quais são. Então, as 10 pragas, portanto, correspondem às 10 sefirot, né? Então, vamos entrar
na primeira praga, a praga do sangue, né? Pode ver que na tabela da Sefirot, né, ela começa com Keter e vai até Malhut. E a relação, nós vemos que ela está inversa com a questão da tabela da Sefirot, né? Então, as 10 pragas, ela começa com Malhut, né, confiança, que é a praga do sangue, e sobe até Keter, ok? Então, vamos lá. A primeira praga, sangue, ela está conectada com confiança destrutiva. A primeira praga na qual o rio Nilo se transformou em sangue era um símbolo físico da confiança destrutiva, que se tornou a característica do Egito, tanto do ponto de vista geográfico quanto psicológico. Em vez de uma confiança construtiva que edifica o caráter espiritual e promove a sensibilidade para com o próximo, a confiança egípcia fomenta o domínio e a exploração. Quando a percepção de confiança da pessoa se torna realmente corrupta, isso pode levar a gerar rios de sangue, como os egípcios de fato fizeram. Quais são os rios de sangue dessa confiança corrupta, destrutiva? Ódio, inveja, ciúmes, raiva. São alguns exemplos de confiança destrutiva. Porque quando o ser humano é dominado por estas emoções destrutivas, ele acha que é o super-homem. Ele acha que ninguém pode com ele, que só ele tem razão, que só ele tem a força, que nem o He-Man, né? Eu tenho a força, né? E por aí afora vai, entendeu? Então, ele entra no campo do ódio, raiva, ciúmes, inveja, e aí, como diz o outro, só vai agir de forma destrutivas. O rio Nilo incorporava a fonte de confiança e seguranças egípcias. Como no Egito cai pouca chuva, a agricultura e o sustento do país dependem completamente do rio Nilo. Portanto, os antigos egípcios endeusaram o rio Nilo. Suas águas transformadas em sangue refletem o estado perverso de uma nação que torna sua confiança em sangue, usando sua posição de força e poder para assassinar e abater incontáveis seres humanos inocentes. Se você analisar os últimos anos aí e ver alguma coincidência, não é uma simples coincidência. São fatos reais. É o sangue, o rio Nilo transformando-se em sangue. Ódio, raiva, ciúmes, inveja, né? É a força e o poder para assassinar e abater incontáveis seres humanos inocentes. E não estão nem aí. Tem a maior cara de pau de dizer que estão fazendo o que é correto. Entendeu? Não quer nem saber. Vai destruindo vidas, aprisionando, assassinando, etc, etc, etc. Este é a questão psicológica da praga de sangue. Segunda praga, sapos, está conectada com a intimidade fria. A segunda praga, na qual enxames de sapos inundaram o Egito, simboliza a intimidade fria e desapaixonada que caracteriza um homem vivendo no Egito psicológico. Sapos, né? Tem uma tradução que fala rãs, as rãs, né? A praga das rãs. Rãs e sapos são anfíbios da mesma forma, etc. e tal. Como rãs, né? Dá para compreender o que o Midrash, né? Um Midrash traz, que era tanta, a praga das rãs era tanta, que o egípcio não podia abrir a boca, que a rã, puf! Ela entrava pela boca do egípcio e ele ia lá e pararia lá no seu intestino. E se ele abrisse a boca de novo, então a rã cantava. Então ele não podia nem abrir a boca para falar depois, porque ele não falava, era a rã que falava através dele. Que a rã começava a cantar, esqueci o nome que fala do canto da rã, do sapo lá, como que chama lá, né? Então a rã que ficava cantando. Então ele não podia nem abrir a boca, porque se ele abrisse a boca, a rã caía para dentro.
ficava instalado lá no seu intestino, e a hora que ele abria a boca, ela começava a cantar. Se ele não falava nada, ela ficava lá no seu estômago, né? Imagine a cena, amados. Então os sapos são frios, ou rãs são frias, anfíbios de sangue frio que se desenvolvem em climas frios. As fêmeas do sapo geralmente depositam os ovos na água, onde chocam dentro de buracos frios e úmidos. Os ovos chocam-se sozinhos. Não tem o cuidado da, entre aspas, mamãe. A de Machado está dizendo aqui, coachar. É isso mesmo, é o coachar. Grato de Machado, coachar. Então o egípcio abria a boca, a rã fazia o coachar, né? O coachar da rã. Se ele ficava com a boca fechada, ela fazia o coachar lá no estômago dele. Imagine, o egípcio olhando para o estômago lá e vendo o estômago dele mexendo e ele escutando lá o coachar da rã do sapo, né? Maravilha. Então, devido a isso e ao fato de que os ovos depositados dessa maneira não recebem proteção dos pais, na Kabbalah os sapos refletem o estado emocional da apatia, desapego e frieza, insensibilidade. Hoje, você observa muito isso com os pais. Os pais hoje, entre aspas, estão criando filhos dessa forma aqui. Um estado emocional de apatia, desapego, frieza, insensibilidade para com seus filhos. Não estão nem aí para os seus filhos, o que eles estão fazendo, com quem estão, aonde foi, aonde não foi. Não estão nem aí, estão desapegados aos filhos. E esse é um dos motivos que, de fato, acaba uma sociedade se corrompendo muito, né? Se prostituindo muito e por aí afora vai. Os pais não estão apegados aos filhos e automaticamente os filhos não ficam apegados aos pais. São os dias, entre aspas, da praga da rã, do sapo do Egito, nos nossos dias. Uma intimidade fria. O filho, quando chega da rua, quando fala com o pai e com a mãe, né? Olá. Aí já vai para o seu quarto, se tranca no seu quarto, fica lá, computador, celular e sabe lá o quê. E os pais não estão nem aí, não vão procurar saber. Tá tudo bem, filho? Não estão nem aí. Então, a intimidade fria, né? Isso faz com que também as amizades entre as pessoas sejam frias, indiferentes. Enquanto todos estão falando do beabá igual, né? Bebida, cigarro, né? Balada e por aí afora vai, tá tudo numa boa. Hoje você vai jantar na minha casa, amanhã você vai tomar café lá em casa, tá tudo bem. Mas aí de repente alguém do meio ali, né? Pessoal, eu não vou poder ir no encontro nosso hoje porque eu estou mal, estou doente e não sei o que. Não, que Deus te abençoe, mas fica tranquilo, vai passar. Mas aí o grupo se reúne normalmente, não tá nem aí. O fulano não veio por quê? Tá doente. Então tá bom, vai, continua lá. Mas tá doente por quê? O que aconteceu? Então peraí. Em vez da gente se reunir aqui no barzinho aqui, vamos lá na casa lá do nosso querido amigo. Vamos ver o que está acontecendo, você precisa de ajuda. Mas a intimidade fria, ela faz com que os amigos sejam frios e interesseiros, e não uma verdadeira amizade. E por aí afora vai. Essa condição rouba de um ser humano da capacidade de vivenciar genuinamente intimidade emocional com qualquer outra pessoa. O seu cônjuge, o seu filho, o seu amigo, o seu parente, e etc. A personalidade sapo é a pessoa que, quando perguntada qual a diferença entre ignorância e apatia, ela responde: não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Você já escutou isso? Você já falou isso? Entendeu? Então quem tem a personalidade de sapo? Aquela pessoa que se expressa: não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Pronto, acabou. Tem a personalidade sapo. É fria, é insensível, é indiferente, é apática. Terceira praga, os piolhos,
Os piolhos está conectado com a submissão doentia. A terceira praga, na qual a poeira do Egito se transformou em piolhos, reflete os sintomas da submissão doentia. O atributo da submissão, como todos os atributos da alma, pode ser tanto produtivo quanto destrutivo. Permanecer para sempre com um humilde estudante das lições da vida é uma das mais nobres qualidades de um indivíduo pode ter. Por exemplo, os sábios eles dizem assim: eu ainda não aprendi nada, eu estou aprendendo. Então a questão da submissão, que vem com uma humildade através da forma de estudar as lições da vida, estudar a Torá e Companhia Limitada, né? Ela realmente faz com que a pessoa ela tenha uma submissão construtiva. Por quê? Porque ela não se fecha para o aprendizado. Ela sempre sabe que pode aprender algo com alguém, mesmo que seja menos sábio do que ela. Por isso que o verdadeiro sábio, ele sempre diz: eu ainda não sei nada, estou aprendendo. Entendeu? Continuando. A capacidade de entregar o próprio ego a uma verdade mais elevada é o alicerce de todo o crescimento espiritual, assim como a capacidade de confessar um erro ou uma falha, certo? Então a humildade de realmente reconhecer que o seu crescimento espiritual ele depende da sua própria capacidade de confessar um erro ou uma falha e seguir em frente no aprendizado, certo? Nesse sentido aí, ele estará de fato, né, entregando o seu próprio ego à verdade. O nosso ego ele normalmente não gosta de ouvir verdades. Ele não gosta de ser contrariado, porque ele está muito conectado ao lado esquerdo, que é exatamente o quê? É o lado do egoísmo, o egocentrismo. E o egocentrismo, ele quer sempre eu em primeiro lugar. Todos para mim, tudo para mim, para os outros nada. Então, quando se combate realmente essa submissão doentia ao ego, você se liberta. E aí você tem condições psicológicas positivas, ok? Que minha alma seja como pó. É uma das expressões de uma prece judaica no nosso dia a dia. Expressando o nosso desejo de que sejamos humildes na presença dos mistérios da vida. Essa é uma humildade sadia e submissa. A submissão destrutiva egípcia é uma humildade que esmaga o espírito da pessoa e amortece o seu entusiasmo pela vida. Nesse tipo de submissão, no qual alguém pensa sobre si mesmo como uma criatura sem importância, a percepção do ser como poeira inútil se desenvolve em piolhos, que desmoralizam e rebaixam a vida da pessoa. Como os piolhos, esse tipo de humildade suga o sangue da pessoa, privando-a de sua vitalidade e fluxo de energia. Acredito que todos conhecem a questão do piolho. O piolho, quando ele ataca uma pessoa, enche a cabeça da pessoa de piolho, é um inferno na vida da pessoa. E ela vai sugando o sangue daquela pessoa. E a rejeição no meio social é uma realidade. Tanto isso principalmente, antigamente tinha muito nas escolas, pegava-se piolho facilmente. Então, quando tinha uma criança com piolho, qual era a atitude da escola? Entregar a criança para a mãe e falar para ela, a criança só volta na escola quando ela não tiver piolho. Ela é rejeitada. Entendeu? Ela é rejeitada. Então, dentro desse campo aí, a psicologia quer ensinar para nós, a psicologia das pragas, é que nós precisamos evitar de ter piolhos na nossa mentalidade. Encher a nossa cabeça de coisas insignificantes. Coisas contrárias à vontade divina. Ideologia de gênero, por exemplo. Né? E por aí afora vai.
certo? Então, temos que tomar cuidado com esses piolhos que vêm aqui infestar a nossa cabeça, a nossa mentalidade, com um mundo de coisas negativas, colocando você ao mesmo tempo como o ser central, mas ao mesmo tempo como o mais inferior dos inferiores. É uma submissão destrutiva. Ah, eu não presto para nada. Eu não sirvo para nada. Eu não sei fazer nada. E por aí afora vai. Está entendendo a questão da psicologia do piolho? Essa é uma realidade. Então o sagrado Rabi Aharon de Karlin colocava nessas palavras: depressão não é um pecado, porém aquilo que a depressão faz, nenhum pecado pode fazer. Ou seja, primeira coisa, a depressão não é pecado, que o rabino quer dizer aqui. Então às vezes tem uma pessoa com depressão e tem os ignorantes de plantão que falam, ah lá, ó, pecou, dançou, agora entrou em depressão. Entendeu? Mas, porém, a depressão, aquilo que a depressão faz, nenhum pecado pode fazer. Por quê? Porque a depressão ela é algo destrutiva. Ela leva a pessoa ao suicídio. O pecado é diferente. O pecado é cheio do eu, cheio do ego. Eu quero fazer o meu gosto, eu quero fazer a minha vontade, eu quero satisfazer os meus prazeres. Isso é pecado. Agora a depressão, não. A depressão, né, ela traz realmente sérios problemas na vida de uma pessoa. E ela precisa combater isso através do quê? Preces diárias, leitura de salmos, né, estar realmente onde tem um ambiente positivo, estar lendo a Torá, estar estudando sobre as 7 leis universais, praticando de tzedakah. São coisas que fazem com que, de fato, as pessoas realmente elas venham se libertar da depressão, que é realmente algo muito, muito negativo na vida da pessoa e leva a consequências dramáticas e drásticas na vida de uma pessoa, né? O Roberto Andrade está dizendo, né? Alguns dizem que a depressão é um demônio, né? A depressão em si, ela não é um demônio nenhum, né? A depressão em si, ela é uma doença e ela está conectada dentro do campo da psicologia, né? É isso que nós estamos relatando aqui, né? Que nem a Nayara Oliveira está dizendo, depressão é uma doença mental. Então é uma doença psicológica. Por isso que ela é chamada de doença mental, né? Por isso que fala aqui dentro da questão da submissão doentia, né? Uma das coisas que está conectado com a depressão é a pessoa exatamente ela dizer assim, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não sou nada. Ela vai se anulando. E ela vai se anulando de tal forma, né, que muitas vezes acaba chegando ao suicídio. Não restam dúvidas que quanto mais fraca a pessoa for, forças negativas destrutivas vão ajudar a incentivar a pessoa cada vez ir de pior para a forma drástica, dramática. Isso não resta dúvida, porque realmente as forças negativas destrutivas, elas acabam incentivando as pessoas com a sua doença, fracas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, acabam influenciando ainda mais para ir para um campo destrutivo. Ok, amados? Vamos em frente. Quarta praga, a praga das feras, está conectado com a ambição selvagem. A quarta praga na qual um bando de feras selvagens atacou o Egito é o símbolo físico da ambição doentia. A ambição é um dos maiores presentes na vida, sabe? Quando você escuta uma pessoa dizendo assim, eu não sou ambiciosa, mentira. É mentira. É mentira. Quando alguém diz que não é ambiciosa, ela está negando um atributo divino. Deus colocou em todo ser humano essa característica, né? Que é chamado pelos nossos mestres de um dos maiores presentes da vida.
A ambição. Por que que você quer dias melhores? Porque você tem ambição. Eu quero ser melhor, eu quero ter o melhor, eu quero prosperar, eu quero subir de posto, eu quero subir socialmente, eu quero subir financeiramente. Então a ambição, quando ela não é doentia, né, ela é de forma positiva, ou seja, você não precisa subir na vida pisando nos outros. Esses que sobem na vida pisando nos outros, passando a rasteira, puxando o tapete e por aí afora vai, esta é uma ambição selvagem negativa, destrutiva. Ele pode até galgar a sua posição, mas ele nunca estará satisfeito. Ele nunca estará feliz, porque ele sabe que teve que pisar em pessoas para poder chegar na posição que ele chegou. E quando se chega numa posição mais elevada pisando nas pessoas, humilhando, maltratando e por aí afora vai, essa pessoa nunca será feliz. Nem de forma pessoal, nem de forma familiar e nem de forma profissional. Ok? Continuando. Então a ambição é um dos maiores presentes na vida. É o motor que impulsiona o ser humano a atingir a grandeza e fazer uma diferença no mundo. Porém, se não refinarmos essa qualidade, nossas ambições podem nos transformar em feras selvagens, que esmagam e destroem as pessoas que vimos no caminho, da realização de nossos objetivos, que é o caso que nós acabamos de falar, subir, né, pisando nos outros. Né? A quinta epidemia, ela está conectada, a quinta praga, melhor dizendo, é a epidemia. Ela está conectada com compaixão dissimulada. Olha a dissimulação aí, olha a falsidade. A quinta praga, na qual uma epidemia aniquilou os rebanhos do Egito, serviu como uma incorporação física da compaixão dissimulada, que, como uma epidemia, ela prejudica silenciosamente as pessoas sem que elas percebam. O que é compaixão? Segundo a Kabbalah, declara que compaixão é a mais poderosa e duradoura que o amor. A compaixão verdadeira, ela é maior do que o amor. Por que que você faz uma tzedakah para uma causa nobre, onde tem estudo da Torá, onde tem estudantes de Torá, onde é promovido o estudo da Torá? Por que que você faz uma tzedakah para uma necessidade que é para alguém, uma pessoa pobre, destituída? Por que que você ajuda alguém? É por amor? Não. Se for por amor, vai falhar uma hora. A compaixão, ela é mais poderosa e duradoura que o amor. Eu faço porque eu tenho compaixão. E o que é compaixão? Entre outros detalhes que já foi dito até aqui. Eu me coloco no lugar daquela pessoa. Eu sei que aquela pessoa que traz o estudo da Torá, por exemplo, gasta horas estudando, pesquisando. Muitas vezes ela deixa, né, o convívio da sua própria família para preparar os estudos. Muitas vezes perde horas de sono, vai dormir de madrugada para poder trazer um estudo da Torá de forma adequada, com as 7 leis de Noa. E por aí afora vai. Por que que você ajuda uma pessoa necessitada? Porque eu tenho compaixão, porque eu me coloco no lugar dela e eu sei o que é sofrer por causa disto. Então eu tenho compaixão. Entendeu? Então, esse é o sentido de compaixão. Ele é mais duradouro e mais poderosa que o amor. O amor geralmente não enxerga as falhas do ser amado, não é isso que se fala? Portanto, quando as falhas emergem, elas podem enfraquecer o amor, se não destruí-lo totalmente, ou pode destruí-lo totalmente.
A compaixão, por um outro lado, leva em consideração todos os defeitos do indivíduo e, apesar disso, estende um coração e uma mão amiga. Isto é compaixão. Ok? Essa é a compaixão moral, a capacidade de a alma sentir o sofrimento e as necessidades do próximo. A compaixão egípcia é dissimulada, astuta e enganosa. E a qualidade sedutora do compassivo é usada para explorar as fraquezas das pessoas para propósitos egoístas e metas destrutivas. Quando alguém usa a compaixão dessa maneira, bem refinada, inflige danos sobre uma pessoa da mesma maneira silenciosa que uma epidemia. Então, por isso, a compaixão egípcia, ela é astuta e enganosa. Então, aquele que age de forma egípcia na sua compaixão, ele sempre está com segundas intenções. E nunca é favorável ao outro, é favorável a si mesmo. Então essa é a questão da epidemia. A sexta praga, furúnculos, a rejeição brutal. A sexta praga, na qual brasas de uma fornalha ardente saltavam sobre a terra, criando furúnculos sobre a pele da população do Egito, é o símbolo físico da rejeição cruel. Na Kabbalah, o fogo incorpora a capacidade da alma para rejeitar. Assim como o fogo, um ato ou uma palavra de rejeição podem abater ou até destruir aquele que é rejeitado. Uma conexão adicional entre fogo e rejeição está no fato de que o fogo irrompe para cima, afastando-se da terra. A rejeição também constitui um ato de viajar interiormente e para cima, no próprio mundo da pessoa, removendo o seu ser das pessoas e dos eventos que a cercam, né? Então, a rejeição brutal, a rejeição egípcia, ela está conectada com aquela questão, eu sou mais eu, o resto, não quero nem saber, entendeu? Não quero nem saber. Então, rejeita as pessoas, e rejeita de forma cruel. Por quê? Porque as pessoas que rejeitam, que tem a rejeição egípcia, ela massacra o seu próximo. Não simplesmente rejeitar. Não, eu não vou sair com você hoje não. Não, hoje eu não estou podendo falar. Não, é de forma cruel. Eu vou perder meu tempo de sair com você? Eu não, prefiro ficar em casa. Vira as costas e vai para dentro da casa. Já pensou como que aquela pessoa vai se sentir? Fulano, tô no celular aqui. Oi, tudo bem? Tô precisando falar com você. Aí quem tem a rejeição egípcia diz assim, mas eu não tenho tempo para você. Procure uma outra pessoa. Tchau. São rejeições que fazem destruição na vida de pessoas. Porém, uma alma sadia precisa saber como rejeitar, assim como deve saber como abraçar. Com frequência, a pessoa é chamada a recusar um anseio destrutivo e cortar um relacionamento doentio, a dizer não para uma criança mimada ou uma oferta comercial sem ética. Isso é fogo sadio. É um fogo que destrói o negativo, a fim de construir o positivo. Ou seja, então, a rejeição sadia, ela, que está numa alma sadia, ela vai saber como rejeitar algo impróprio, ilícito ou coisa semelhante. Ela não vai precisar brigar, não vai precisar fazer uma rejeição doentia, à la egípcia, para o próximo. Ela vai ter realmente palavras de sabedoria, vai ser amável, para rejeitar anseios destrutivos, cortar um relacionamento doentio. Tem muita gente que está tendo um relacionamento doentio, e esse relacionamento doentio está escravizando a pessoa. Ela precisa ter esta
sabedoria, esta alma sadia, para rejeitar esse relacionamento doentio, seja um namoro, seja uma amizade ou algo semelhante, certo? Dizer não para uma criança mimada, né? Então tem que saber como falar o não para a criança mimada. A criança, na realidade, ela tem que aprender desde cedo o que é não. Porque depois cresce, você não vai conseguir falar não para ela. Porque na hora que você falar não para o seu filho, por exemplo, né, é capaz de apanhar depois de certa idade. Porque você não ensinou ele desde cedo a entender o que é não. Então, não é não. Sim é sim. E a criança, ela precisa aprender desde cedo isso, porque se ela não aprender isso, o mundo doente lá fora vai ensiná-la de forma amarga, ok? Também, como rejeitar uma oferta comercial sem ética, né? Então tem gente aí, por exemplo, né, que procura serviço, né, procura um emprego, um trabalho, e aí a pessoa fala assim, ó, aqui para você trabalhar você tem que fazer certas coisas aqui que não é muito ética. Não, eu estou precisando de serviço, não tem problema. É para roubar, é para fazer o que aí que eu faço, estou fazendo. Então não é por esse lado. Então é uma submissão doentia, né? Aliás, uma rejeição doentia à sua alma divina, ok? Porém, quando nossa capacidade interior para a rejeição se transforma em amargura, ódio e crueldade, as brasas da alma tornam-se uma força destrutiva, como os furúnculos infectam nossas vidas e as vidas das pessoas ao nosso redor, né? Então, diga não. Para finalizarmos, a sétima praga, granizo, o amor congelado. A sétima praga na qual o granizo destruiu toda a produção do Egito é o símbolo do amor egoísta. Se o fogo simboliza a rejeição, a água, descendo naturalmente de um plano mais elevado para o mais baixo, incorpora as qualidades da generosidade e da bondade. Na Kabbalah, o fluxo de amor é comparado a um fluxo de água, irrigando e nutrindo a alma humana com sua vibração e frescor, né? Normalmente toda pessoa gosta, né, do barulho da cachoeira, que é o cair da água de uma parte mais elevada para um nível mais abaixo, né? Então as pessoas gostam de ver a chuva caindo, por exemplo, etc. e tal, né? Porém, o homem que se acha no cativeiro egípcio conhece apenas um amor gelado, baseado inteiramente em motivos de autointeresse e considerações egoístas. O fluxo de amor dessa pessoa, como a chuva, torna-se congelado, como o granizo, prejudicando seus entes queridos em vez de nutri-los, né? Então, a chuva ela pode cair uma chuva líquida, tranquila, sem problema, que irriga a terra, faz produzir o seu fruto e alimenta todo ser vivente. Ou ela pode se transformar em granizo, que danifica tudo. Então depende o fluxo do seu amor para com a pessoa. Do coração à mente. Não é coincidência que as primeiras 7 pragas estejam registradas em uma seção da Bíblia, no passo que as 3 pragas estão em outra seção, em outra porção. As primeiras 7 pragas, sangue, sapos, piolhos, feras, epidemia, furúnculos e granizo, refletiam a perversão egípcia das 7 emoções: confiança, conexão, submissão, ambição, compaixão, rejeição e amor. As 3 últimas, gafanhoto, trevas e morte dos primogênitos, representam a corrupção mais grave das faculdades intelectuais e a dimensão supraconsciente da alma egípcia. Por isso que na tabela da Sefirot nós temos, né, a Sefirot, a escala, ela começa em Keter e termina em Marhut. E as pragas do Egito, na relação com as 10 Sefirot, ela começa de baixo para cima. Então as 7 primeiras pragas, elas estão conectadas exatamente com a perversão egípcia das 7 emoções. Enquanto que as 3 últimas, elas representam a corrupção mais grave das faculdades intelectuais, que está exatamente em inteligência, concepção
e a coroa, que é o superconsciente, né? É a mentalidade, certo? Quando as emoções e instintos de alguém são prejudiciais, né, são prejudicados, a mente sã e objetiva oferece esperança de cura. Porém, quando a mente começa a pregar peças feias, o caminho para a cura torna-se dolorosamente desafiador, né? Então esta é a conclusão das primeiras 7 pragas, né, na sua dimensão psicológica, né, que é a psicologia das pragas. Ou seja, amados, nós vimos aqui as relações das pragas exatamente com as nossas 7 emoções. Então nós precisamos trabalhar, né, nós precisamos trabalhar exatamente com a questão das nossas emoções. Nós precisamos ser vigilantes com referência às nossas emoções, para que não venhamos realmente a cair em questões de doenças psicológicas, entendeu? Para podermos realmente ter a verdadeira cura nas nossas vidas. Preces diárias, salmos, né? A nossa techuvá diária, o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah, a de Sedaká, né? E nos esforçando. Nada é de graça. Nada é de graça. Tem segmentos religiosos por aí que diz que o povo pode cruzar o braço porque o milagre vai cair do céu e pronto. Não precisa fazer mais nada. Já foi feito tudo por você. Não, negativo. No monoteísmo com fundamento judaico, não é assim. É uma questão de méritos. É uma questão de você ter méritos para receber as bênçãos. Isso significa luta. Isso significa esforçar-se. Isso significa você realmente ativar, né, o valor da vida, o qual tanto Deus valoriza você. Aquela questão que vimos no shiur passado. Deus é importante para mim. Eu sou importante para Deus. Então é em frente, em marcha. Ok? Com a graça de Hashem, amanhã, 6º dia da semana, o acendimento das luzes especiais de Shabbat será às 18h37. E a partir das 20 horas, né, entre 20 horas e 20h15, nós estaremos iniciando a celebração do Shabbat ali na Sinagoga Benei Noah Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações, através desse canal aqui pelo Facebook. Para Bauru e região, aqueles que querem participar de forma presencial, né, são convidados, na Avenida José Silvestre, número 7-45, Jardim Silvestre 2, vizinho do Meiridota, aqui em Bauru, né? Então, quem quiser comparecer, venha estar junto conosco, recebendo Shabbat, honrando Shabbat, prestando a Hashem louvores, né, preces, adoração, né, para que nós possamos aí reconhecer através de atos da celebração do Shabbat que só um Deus, Criador dos céus e da terra, que é Hashem, o nosso Adonai. Shalom, shalom, até lá.